começar o... Alô, som. Aí... Escolhemos o microfone. Bom, gente, a gente vai começar o segundo debate para a campanha do Centro Acadêmico da Linguagem, com duas chapas concorrendo. E antes de tudo, de eu falar como vai ser o debate, o Maurício pediu para dar um informe, então vou passar para ele. Opa. Bom, olá, primeiramente boa tarde. Agora eu vou falar enquanto morador da moradia, né? Semana passada no debate eu comentei a respeito da queda do bloco B, né? Do período de rachaduras, né? Fazendo um pouco o resgate. A moradia foi construída há muito tempo e em 2007 deu problema com o bloco B, porque ele estava cedendo, né? E com a ocupação da reitoria que teve em 2007, com toda uma movimentação, a gente conquistou a reforma da moradia, só que não veio a reforma estrutural como a gente pediu, os estudantes pediram. E agora, recentemente, o bloco B voltou a ceder, né? Foi uma comoção muito grande dentro da moradia. E semana passada a gente teve uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, né? Que tem uma representação discente, e a gente conseguiu passar a proposta levantada em assembleia, que era que mudassem a ordem de reformas, né? Dessa forma, o bloco J, que seria o próximo, os estudantes se mobilizaram em solidariedade aos moradores do bloco B e permitiram que os estudantes do bloco B e os outros estudantes que estavam sendo ameaçados por conta desse risco estrutural se mudassem para o bloco I e que de fato seja reformado o bloco B estruturalmente, né, para evitar que isso aconteça novamente. E a gente está fazendo uma campanha de mobilização, né, que foi tirada em assembleia nessa terça, uma campanha de mobilização para falar um pouco, discutir mais a respeito disso, né. A gente já tem aí pelo menos essa garantia de que novamente vai ser reforma. Bem? Obrigado. Boa tarde, eu sou a Mari da Letras, sou membro da chapa Acalmaria. Eu queria explicar um pouco primeiro o porquê desse nome, né? Devido a toda a rejeição, porque vem passando CAL nos últimos anos, e a falta de diálogo, por causa da falta de diálogo com os estudantes, né? O CAL sempre fechado ali na sede, e todo a tempestade, né, que a última chapa passou, inclusive por causa da falta do repasse, né, e às vezes isso girou, a rejeição girou toda em volta disso por muito tempo, assim, sem ter resolvido de fato o problema. A gente, fazendo o trocadilho usual do CAL, né, resolveu fazer a chapa Acalmaria, prezando por debates em mares calmos. Por quê? Porque a gente quer fazer a discussão com os alunos, e eu acho que o nosso mote principal é diálogo e representatividade. E também amadurecimento juntamente com os outros alunos do IEL, né? Então a gente quer construir debates juntos com vocês, queremos tomar decisões junto com vocês. Queremos dialogar com professores, queremos dialogar com funcionários e com alunos, certo? Nos pôr informados das pautas de reuniões de professores, de reuniões de departamento, de congregações, de reuniões de funcionários, passar para eles quais foram as nossas deliberações, certo? E construir mesmo debates, né? Reativar café com bolachas, que a gente acha que é uma maneira super produtiva, né? E muito informativa e formativa para os alunos, com temas escolhidos talvez em ordinárias, né? Temas que alunos possam propor, não só temas concernentes à profissão, talvez, ao mercado de trabalho, né? Mas também temas políticos que estão sendo debatendo, sei lá, massacre de Pinheirinho ou o impeachment dos prefeitos, por acaso, podiam ter gerado um bom café com bolachas. Fazer um CAL para todos da Unicamp e para todos do Instituto, certo? Que quiserem frequentar o espaço. Então,
deixar o espaço limpo, organizado, tornar o espaço um espaço de deliberação, um espaço de entidade mesmo, em que todos se sintam à vontade para entrar, para tirar dúvidas, para pedir auxílio para nós, seja financeiro, seja qualquer tipo de auxílio que nós pudermos dar, nós estamos lá para isso, né? Porque nós somos a representação dos estudantes, certo? Eu acho que toda gestão tem que ter isso em mente, que como representante dos estudantes a gente tem que ouvir de todos os lados, debater de todos os lados e estar aberto a todo tipo de ideologia e religião, talvez crítica, né, etc. Sempre debatendo. A gente quer propor ordinárias pontuais, certo? Que aconteçam num dia deliberado aí melhor para os componentes da chapa e para os estudantes também. E dentre essas ordinárias a gente queria fazer pelo menos mensalmente uma dedicada ao noturno, certo? Então um horário em que o pessoal do noturno possa compor em peso essa ordinária. Porque a gente acha que tem pautas que são bastante específicas do pessoal do noturno, e inclusive a gente propõe a integração deles, né, que se sentem sempre bastante periféricos aqui no IEL, propondo atividades no noturno também, em cinema, em horários que eles possam participar, claro, né, porque não adianta a gente propor, por exemplo, uma ordinária que seja num horário que não contemple nem o diurno e nem o noturno. A gente quer fazer um IEL cultural também. A gente fez uma pesquisa aí, recolheu muita assinatura para a matéria de escrita criativa. Então a gente vê que tem uma demanda dos estudantes, né, por escrever como um literato mesmo, né? E a gente pensou em fazer um varal como decoração do CAL, colocado do lado de fora, que seja aberto a todos os estudantes que quiserem colocar lá, pendurar lá um poema, um conto, alguma charge, alguma pintura, qualquer coisa que se queira pendurar lá, a gente vai deixar esse varal em tempo integral ali, e todos podem ler, a gente pode marcar de discutir os poemas, reuniões para discussão dos poemas. E também fazer um jornal que os alunos possam colocar opiniões, certo? Fazerem textos opinativos, ou mesmo fazerem um editorial, proporem algum assunto específico que acha que é bastante relevante aqui para o Instituto. Então, construir com os alunos esse jornal. E, por fim, eu acho que extensão, né? Que é uma coisa muito importante que é marginalizada não só aqui no Instituto, mas em qualquer outra instância aqui dentro da universidade. A gente sabe que a universidade ela se dá no tripé ensino, pesquisa e extensão, e a gente sabe que a pesquisa ela é muito mais valorizada do que os outros dois, né? E a extensão nem se fale. A extensão seria qualquer projeto que coloque dentro da universidade pessoas que não estão na universidade. Certo? Que ocorra um fluxo grande de pessoas que não estão na universidade para que elas se integrem na comunidade universitária, né? Que esse espaço não seja tão elitista. E se os alunos não propõem extensão de fato aqui, a diretoria vai fazer extensão paga, como acontece muitas vezes aqui no IEL, às vezes cursos de extensão que cobram R$300 de inscrição, né? Então a gente quer propor um curso de Libras aqui para os alunos. Cultura popular, trazer cultura popular aqui para dentro, jongo, maracatu, certo? Candomblé, folia de reis, oficina de grafite para os alunos, trazer também as discussões, os debates do MST e do MTST, a gente acha muito importante, dar suporte para os alunos, certo? Colocar, sei lá, para os alunos quais são, se eles quiserem dar curso de línguas e tudo mais. Bom, o tempo está vindo aí, a gente vai debatendo mais. Eu só queria colocar aqui que a gente já tem apoiadores da nossa chapa e a gente vai aqui anunciar alguns apoiadores já. A Elis Nazar, que é Letras 2011, a Ana Bitar, Letras 2011, o Juno Maia, que é mestrado em LA,
Bruno Almanese, Letras 2010, Adriano Lacerda, mestrado no ITL, Ana Carolina Albino, Estudos Literários 2009, Vinícius Teixeira, Letras 2010, Douglas Silva, Letras 2011, Larissa Tavares, Letras 2011, Fábio Mariano, mestrado em TL, e funcionários que também já apoiaram: o Miguel Leonel, da pós-graduação, o Cris, do SEDAI, e o Samir aqui, funcionário da livraria. Certo? Obrigada. Olá, eu sou o Maurício e eu acompanho a chapa Cabeça Pensa Onde o Pé Pisa. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que significa esse nome. A gente entende, o pano de fundo que fez a gente se unificar em uma chapa é entender como a situação da universidade hoje. Que é uma universidade, um projeto de universidade que justamente se coloca contra o que em si mesmo defende, que é o ensino público, uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Só que a gente entende também que não dá para pegar todas as pautas que são concernentes a esse projeto, senão a gente não vai acabar não fazendo nada aqui mesmo dentro do IEL. Então a noção que a gente tem é, a partir do IEL, a partir de como esse projeto se materializa no IEL, a gente vai tocar as lutas para o IEL e para o Unicamp. Os integrantes da chapa sou eu, Maurício, 2011, Letras 011, a Ju, Linguística 011, Bia, Paudia e o Wesley, Letras de 2011, o Luiz, Linguística 011, já perdi. E a nossa composição, assim, a gente quer dizer que uma chapa também tem que ser participativa, né? E aí, a gente formou uma chapa de pessoas que participam bastante, tanto em discussões aqui dentro como fora, e a gente entende a importância de um programa. E a gente entende também, a gente vai falar um pouquinho também, que a ausência de um programa acaba dando vazão para arbitrariedades e para desorganização. Então, o programa que a gente está defendendo aqui é um programa de acordo, elaborado pela gente, mas pensando não só no nosso umbigo, né, mas pensando em todas as questões que a gente acha que são pertinentes. Gente, o Maurício já adiantou um pouco algumas coisas da minha fala. Acho que assim como a fala da Mari e o nome da chapa deles, eles deram um título, Chapa Calmaria, a partir de um balanço que fazem da última da gestão Apocalipse, a gente também parte dessa discussão também a partir do balanço dessa última gestão, né? A gente acha que a chapa Apocalipse, antes de mais nada, né, acho que fazer um balanço, a gente apontar aqui os erros, os acertos, para melhor a gente, ano que vem, construir um centro acadêmico que seja mais forte e não errar na mesma coisa, né? Algumas coisas que a gente acha positivas aí na gestão Apocalipse foi retomar as reuniões deliberativas, as reuniões ordinárias serem deliberativas esse ano, coisa que não eram no ano passado, eram reuniões, enfim, poderia se discutir coisas, mas votar, encaminhar não era possível. Participou da construção do mês contra o machismo, organizou Calfés com Bolacha, fez no último 2 meses atrás exibição de filmes, apesar de que tudo isso se pautou pela pouca divulgação entre os estudantes, né? E aí, outros problemas que a gente considera que houve na gestão Apocalipse foi, por exemplo, a ausência da gestão nas avaliações de curso, nas congregações, nas reuniões de departamento. A gestão Apocalipse não conseguiu responder ao problema que a gente